Yeah. E foi algo que eu vi como sinal da parte de Deus, que o Senhor nunca nos abandonou, não nos abandona. E a nós é quem tentamos fugir dele. Okay? E o amor de Deus, eu vejo o amor de Deus na minha vida é palpável. Desde o momento em que eu me converti, desde o casamento que me deu, meu irmão. Eu passei momentos difíceis para casar. Eu fui rejeitado na família da minha esposa, percebe? E fui muito rejeitado. Você sabe o que quer dizer você, por ser deficiente, ser rejeitado? Percebes? E não é porque as pessoas estão a falar por detrás de pessoas, mas estão a falar à tua frente, percebe? E há um irmão da minha esposa que havia me ameaçado sobre isso. Olá pessoal, muito boa tarde, sejam mais uma vez bem-vindos ao Teu na Conversa podcast, o nosso vosso espaço para refletirmos assuntos bíblicos e teológicos. Para quem está aqui pela primeira vez, para quem assiste o nosso conteúdo pela primeira vez, saiba que aqui no nosso espaço nós tratamos assuntos bíblicos, teológicos principalmente, mas também vamos um pouquinho mais além, tratando assuntos filosóficos, históricos, teológicos, tudo dentro da questão bíblica, tudo à volta de assuntos bíblicos. E hoje nós temos um episódio especial. Estamos aqui também com alguém especial, estou a falar de Rodrigues, onde ele vai partilhar as suas experiências espirituais, as suas experiências com Deus, as suas dificuldades. Mas não somente isso, ele também vai abordar a sua visão bíblica e teológica a respeito do Evangelho, a respeito do discipulado, sobre missões e muito mais. Então, esteja atento, fique ligado e se ainda não é subscrito ao nosso canal, pedimos a você que subscreva, dê aquele like e ajuda-nos a crescer. Então, Rodrigues, seja muito bem-vindo ao nosso espaço Teu na Conversa. É um enorme prazer ter-te aqui no nosso espaço. Obrigado. Boa tarde a todos. E me sinto grato, né? Sinto agradecido pelo convite e espero que o Senhor nos ajude. E pronto, estamos preparados. Ok. Antes de receber o nosso convite, já tinha ouvido falar do Teu na Conversa? Já tinha ouvido. Tinha uma conversa com provavelmente alguém que já passou aqui. Acho que é o Mário Santiago. O Mário Santiago. Yeah. Ok. E foi ele quem me disse. Okay. Yeah. Então, para nós mesmo começarmos, gostaria que fizesse uma autoapresentação da sua pessoa, antes de nós entrarmos em aspectos um pouquinho mais técnicos ou experienciais. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigues Inácio do Nascimento. Sou mais conhecido dentre os irmãos como o irmão Rodrigues. Sou casado, né, com a irmã Beatriz Paulo Antônio Felipe e tenho 2 filhos. Tenho um casal, a menina chama-se Arael, o rapaz chama-se Rodriel. Acho que a princípio é isso. E congrego na igreja localizada no São Paulo, onde o bispo é Bispo Zau, conhecido por Braulio, né? Ok. Pronto, a princípio é isso. Okay. Pessoal, nós estamos aqui em um espaço meio que fechado, mas ao mesmo tempo temos uma mangueira que está cheio de mangas e eventualmente pode cair uma manga ou muitas repentinamente no nosso teto. Então, não se assustem caso ouvirem algum barulho estranho enquanto estivermos aqui a ter a nossa conversa. Então, o Rodrigão fez aqui estou aqui a falar Rodrigão,
Também é costumeiro chamarem-te de Rodrigão. Sim, sim. Ok? Esse nome vem de quê? Porque o acréscimo de ão no teu nome, Rodrigão. Olha, esse nome vem antes de eu for chamado antes de eu for chamado à fé, né? Ok? E foi mais por causa do futebol, né? Foi mais por causa do futebol. Ok. E aí me atribuíram esse nome. Jogava futebol antes da fé? Sim, joguei antes de perder a visão. Joguei futebol, sim. Ok. Em algumas equipes federadas Oh, e também na rua, né? estamos a falar de que equipas, por exemplo? Joguei no Progresso, no Progresso de Samizanga. Ok. Joguei no Aláguas, lá no BO e no Petro de Luanda. E treinei no Catetão, com algumas pessoas, assim. E é nessa questão que, por assim dizer, é um pouquinho sensível que eu gostaria mesmo de começar a nossa abordagem, porque eu, de princípio, pensei que a tua debilidade física, que é a cegueira, fosse de nascença. Não foi. Não, não, não. Ok? Foi algo adquirido, né? Ok. E eu perdi a visão com 17 anos. O que é que aconteceu para Foi perder a visão? repentino, foi repentino. Me lembro que foi num dia em que eu tinha provas a fazer. E depois de estudar, decidi descansar um pouco e dormir, né? E aí, quando acordei, já não via nada. Já não via nada. Foi algo repentino, foi algo repentino, né? Algo que eu não esperava, algo fora do comum, né? Fora do normal. Eu também nunca sofri de visão. E pronto. Mas o que é que os médicos disseram quando foste para o hospital, por exemplo? Olha, Ou não deram nenhuma explicação? quando fui para o hospital, primeiro foi para o primeiro hospital que eu fui. Não me lembro quando perdi a visão, eram aproximadamente 16 horas ou 17 quando acordei. E fui logo para um posto médico lá no bairro. Mas o primeiro hospital grande que eu fui foi o Américo Boa Vida. Estamos a falar de que ano? 2002. Okay. Sim, foi em 2002. 2002 já estavas com 17 anos. Sim, 17 anos. Ok, e agora prosseguindo um pouquinho, tu te convertes em que ano? Como é que tu chegas à fé? Onde é que tu estavas quando te converteste a Deus? Se não me engano, foi em 2009. Já foi em 2009. Foi algo que eu senti de forma estranha. Acho que foi num domingo. Foi num domingo. No sábado eu havia atuado, havia ido para um show. E no domingo. Atuar, cantavas? Sim, ou participar de um show? Não, fui músico. Okay. Futebolista e músico. Fui músico também. Okay. E aí, pronto, eu senti. Cantavas que estilo musical? Kuduro. Cantava Kuduro. Senti uma necessidade de. Senti que eu precisava de algo divino, né? Eu senti que eu precisava de Deus, né? Senti porque tinha uma vida muito agressiva, uma vida, para quem me conhece e me viu lá no Samsung, sabe como é que eu vivia, como é que eu era. E eu sentia a necessidade de conhecer outros caminhos. Eu me lembro que eu vesti, né? Vesti como tinha a ideia de que não, para ir na igreja tem que ter uma roupa social. Exato. Me vesti daquela maneira e fui para um grupo de oração na altura.
Mas quando terminou aquele tempo do grupo de oração, me senti que ainda precisava mais. E fui para uma denominação, né? Onde eu comecei a marcar passos para a fé, porque até quando fui lá encontrei uma reunião do grupo jovem. E como eu já era muito conhecido, quando eu entrei as pessoas estranharam, né? Estranharam Por ser um codurista que estava se e reunir com alguém conhecido e está lá naquela reunião. Lembro que me meteram num grupo e pronto, gostei de estar lá, daquela alegria aparente. E gostei de estar lá e depois comecei a frequentar aquela denominação. Então, por assim dizer, a tua conversão não foi algo repentino, do tipo, ouviste o evangelho, creste, foi algo, assim, olha, alguém, processo. tem um jovem que é barbeiro, que ele me conhece, Fly, né? O nome dele é Fly. Fly. Ele... Estás a falar o Fly, o apresentador do Fly? Não. Fly, o nome de um jovem amigo. Barbeiro. Okay. Ele me falava sobre Jesus, sobre a fé, que Deus pode me tirar da situação em que me encontro, que ele sabia que eu era um jovem muito confusionista, e ele já era crente. Então ele falava sempre comigo sobre fé, sobre paz no interior. Então, um belo dia, sem mesmo lhe avisar, eu decidi ir para o lugar onde ele me falava. Fui para lá. E pronto, eu gostei de lá estar, aprendi a fazer oração. Mas a princípio eu orava mais para que Deus pudesse restituir a minha visão. Mas era tudo um propósito, tudo um caminho que Deus estava a me levar para entender as coisas. Ele não me abriu a visão física, mas ele abriu-me os olhos do entendimento para compreender o meu estado, e que se eu morresse na altura sem a fé em Jesus Cristo, estaria perdido. Então, pronto, dali eu comecei a marcar passos, ia sempre. Eu tinha muita sede, sentia que eu necessitava muito. Então, não faltava. Ia sempre a todas as reuniões da semana, eu estava lá, ia querendo buscar alguma coisa que traria paz no meu interior. E foi assim, foi basicamente isso. E ao longo desse percurso todo, como crente, já alguma vez foi constituído um ministro ordenado, por exemplo, de uma das igrejas onde tu passaste? Olha, depois de um tempo nessa denominação, eu fui ouvindo outras pregações. Fui ouvindo pregações de outros pastores que pertenciam a outras denominações, outras igrejas. E eu entendia que alguma coisa estava errada no lugar onde eu estava. Mas não entendia tão muito bem. E pronto, dali eu fui caminhando e me tornei um líder, né? Líder dos jovens nessa denominação, e era muito ouvido, né? Era muito ouvido porque já na altura eu procurava buscar as coisas com mais seriedade, né? Mesmo não tendo aquele conhecimento que agora adquirimos no Senhor, mas procurava ter um zelo verdadeiro das coisas do Senhor. E pronto, só que chegou um certo momento que os conhecimentos que eu fui adquirindo começou a incomodar os líderes, né, os pastores da mesma denominação. Havia muitas reuniões que me chamavam e procuraram uma vez me humilhar publicamente para ver se eu terminasse com os ensinos que eu passava aos outros. Foi dali onde eu saí De que forma é que tentaram humilhar-te? Com palavras muito grosseiras mesmo, palavras muito... É porque ninguém merece ouvir aquelas palavras, né?
E aí, eu não sei se é ético dizer o nome da denominação onde eu estava. Creio que não é necessário. Então, lá tem essa. Os pastores têm essa característica de pessoas arrogantes, né? Arrogantes, muitos. Sinceramente, até muita gente que estava lá, que hoje, por exemplo, se reúnem comigo no mesmo lugar até agora, também estavam comigo na mesma denominação, porque quando eu saí, eles seguiram-me. Quando saí, como perguntaste se já fui ordenado a líder, né? Ou então a ministro de uma igreja, na verdade, por eu estar em frente ou ter algum conhecimento e já mais avançado do que os outros irmãos, então quando eu saí eu estava como responsável dos irmãos. E aí era considerado o pastor do rock, ministro lá do rock. Mas ainda também não conhecia vários irmãos de outras comunidades. Estávamos lá, passávamos a nos reunir e foi por muita prova, assim mesmo, literalmente falando, como o Gideão fez, né? Nós perguntávamos em oração a Deus se era vontade dele que nós nos reuníssemos, porque eu particularmente tinha entendimento que era muito sério carregar a responsabilidade de cuidar dos outros irmãos. Então nós nos reuníamos em oração, pedindo a Deus que nos desse algum sinal que fosse a vontade dele que nós nos reuníssemos aí. E recebíamos esse sinal, literalmente falando mesmo. Então nós ficamos ali, passávamos a nos reunir como igreja. Foi assim que eu depois conheci os outros irmãos. O primeiro irmão que eu conheci foi o Jaciel. Mas antes de tu prosseguires com essa abordagem, tu acabaste de falar que na altura tu já tinhas um conhecimento assim acima da média em relação aos outros irmãos. Certo. E uma vez que o irmão Rodrigo tem essa limitação física, como é que adquirias os conhecimentos bíblicos? Olha, a princípio, quando havia me convertido, depois de um tempo eu conheci um senhor chamado David, e que ele parou onde eu estava e disse: olha, sempre que eu me encontro contigo, o Senhor me incomoda para te entregar algo. E aí eu não sabia o que é. Ele disse que tinha um disco, e nesse disco tinha a Bíblia áudio, do Cid Moreira, né? Uma Bíblia assim movimentada e tal. Exato. E aí então ele passou, mas se falarmos que foi o meu esforço ou habilidade seria mau, foi algo que Deus disse que poderia fazer isso comigo, que eu teria esse domínio, né, de entender as coisas, e que eu conheceria até pessoas grandes e pequenas para ensinar, e isso aconteceu. Então foi mesmo pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito do Senhor, mas também a dedicação, né? O Senhor me levava a se dedicar a ouvir a Bíblia áudio. E o mais engraçado, eu poderia até ouvir a Bíblia áudio, mas não me sentia bem sem que alguém lesse para mim na Bíblia física. Exato. Então, era basicamente assim. E porque até então, Até hoje é o mesmo modelo que tu utilizas para adquirir conhecimentos bíblicos? A Bíblia áudio e alguém ler para ti? Ainda tenho a Bíblia áudio e algumas vezes peço a minha esposa para ler para mim, e algumas vezes tem alguns aplicativos que já ajudam os invisual a mexer no telefone e pesquisar por voz. Então pesquiso por voz e consigo ouvi-lo. Consigo ouvir e daí vou aprendendo, né? Vou aprendendo. É basicamente assim. Estavas a falar de alguns irmãos que tu tiveste contato nos primeiros anos da fé cristã. Citou gostaria de prosseguir, certo? Depois de sair da denominação onde eu estava, nos reuníamos e depois um irmão ouviu falar de nós
que é o irmão Jaciel. Infelizmente, como muitos de nós sabemos, ele não se encontra mais dentre nós. E é com muita tristeza, porque foi ele que Não se encontra dentre nós porque deixou a fé? a fé, Ok. abandonou a fé. E prontos, foi ele que a primeira vez foi lá, nos visitou e procurava sentar comigo com paciência e cuidado e falava-me sobre a verdade da igreja, né? Como é que a igreja devia se reunir, essas coisas todas. Depois eu fiquei interessado, ali eu vi, como fiquei interessado, então fui buscando outros conhecimentos, né? Tipo, procurando entender mais o que ele estava a me dizer. E lia, pedia para ler para mim, né? Porque eu só pedi para ler, eu digo que eu li, né? Tipo, usava mais o termo assim, não usava leram para mim, mas é mesmo ler para mim. E quando liam para mim sobre a verdade da igreja, essas coisas todas, então começava, era como se fosse que estavam a tirar um véu, né? Um véu do meu entendimento e eu conseguia compreender as coisas e nos tornávamos cada vez mais sólidos e mais firmes naquilo que entendíamos ser a vontade de Deus, tá vendo? Então foi basicamente isso. Depois conheci os outros irmãos, como os irmãos da Calemba, como os outros irmãos. E pronto, dali eu fui conheci muita gente, conheci antes fora da comunidade também conheci outros irmãos, outros ministérios. Eu era muito convidado a participar em cruzadas e pronto. E também muito convidado em várias denominações, pois o nome, né, foi se espalhando e algumas pessoas de forma curiosa procuravam saber, né? Mas eu já sabia que era o favor de Deus, a graça de Deus me tornando participante da vontade dele. E graças a Deus foi assim que eu conheci os irmãos. Foi assim que eu conheci os irmãos, inclusive eu recebi um convite para vir aqui pela primeira vez no Tanjaré. Lá no tempo do Selmo. Acho que naquele tempo tinha duas igrejas aqui no Tanjaré, né? Aqui no Selmo e depois lá no irmão Gunza, né? Então depois acabaram se unindo. Se unindo, sim. Foi justamente isso, né? Foi justamente isso. Pessoal, como vocês podem ver, nós estamos aqui a dar um testemunho da vida do Rodrigues, mais conhecido por Rodrigão. Ele tem muito que nos passar, muito conhecimento, muitas experiências que nós podemos, portanto, aprender dele. Dos seus desafios, das suas vitórias enquanto crente e, acima de tudo, também aquilo que são as suas convicções bíblicas e teológicas a respeito de alguns assuntos que nós iremos abordar ao longo do episódio de hoje. Então, fiquem ligados, não saiam daí e continuem nos acompanhando. Mais uma vez, para você que ainda não subscreveu ao nosso canal, pedimos subscreva, curta o vídeo e compartilhe também. Compartilhe e, se puderes, comente o vídeo e vá também assistir os outros vídeos que nós já disponibilizamos no nosso canal a respeito de variedíssimos temas. E hoje é mesmo um tema, por assim dizer, especial. É a primeira vez que nós trazemos alguém para contar as suas experiências. Então, é um tema especial e um convidado especial também. Eu pessoalmente conheci o Rodrigo, creio que em 2016, 2017, já lá se vão vários anos, e hoje estamos aqui para partilhar algumas experiências do nosso irmão Rodrigues. Agora, eu gostaria que entrássemos, assim, aquilo que é a tua convicção, aquilo que é a tua teologia, a respeito do Evangelho. Vamos começar com o Evangelho. Já sabemos, e acabaste de falar aqui, que muitos dos irmãos convidaram-te para participar em algumas cruzadas, evangelização, que é um subtema que vamos falar a posterior,
mas hoje por hoje ouve-se muito, assim, muitos tipos de evangelhos, né? Evangelho da prosperidade, evangelho o soft, né? Qual é a visão que tu tens do evangelho? Por exemplo, se tiveres oportunidade de falar com alguém que nunca ouviu a falar de Jesus Cristo, nunca ouviu falar do evangelho, de forma concisa, como é que tu transmitirias o evangelho para essa pessoa? Olha, sinceramente falando, eu traria a simplicidade que a própria Escritura traz para alguém que não conhece ainda o Senhor, né? Alguém que precisa de conhecer o Senhor. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação da alma dos pecadores. Tá? E eu acho que nós não precisamos inventar absolutamente nada. Né? Tá tudo. O que eu gosto, por exemplo, no Senhor, é que Ele torna-nos participantes da obra dele, mas Ele adverte-nos que é para fazermos as coisas conforme a vontade dele, conforme recebemos. Por exemplo, acredito eu que 1 Coríntios 3:11 diz que ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto qual é Cristo. E eu acho que o versículo antes, o apóstolo Paulo diz que ele ele e o Apolo aplicaram aquilo para que não aprendessem a ir além do que está escrito. Então, e o apóstolo João também ele diz assim, que aqueles que nos ouvem, qual é a maneira, por exemplo, de discernirmos, acho que é 1 João 4, versículo 1, ele diz assim, filhinhos, não creais em qualquer espírito, antes provai se o espírito de fato é de Deus. E ele mostra como devemos provar e mostra por que devíamos provar. Ele diz que, primeiro, por que devíamos provar? Porque muitos eram os falsos profetas e depois, e como devíamos provar? Ele diz assim, eles falam o que é do mundo e o mundo os ouve. Né? Mas aqueles que pertencem a Deus nos ouvem a quem? Os apóstolos. E o apóstolo Paulo também disse que nem que for um anjo dos céus, quando ele está falando um anjo dos céus, ele não está se referir a um anjo caído, a algum demônio, ele está nomeado entre Gabriel ou Miguel, um anjo do Deus Altíssimo. Se trazer um evangelho que não está em conformidade ao que o Cristo passou e que eles passam, devia ser considerado aquilo anátema, né? E o apóstolo Paulo também diz isso, nem que for algum de nós, quem? Os apóstolos de Cristo, as testemunhas de Jesus Cristo. Então, acredito que o evangelho é algo simples. Infelizmente, nós vimos, como disseste, vários tipos de evangelho, vários programas da televisão, vários programas mesmo no YouTube, essas coisas todas. Mas o evangelho é algo simples, é algo que Jesus mostrou, é o poder de Deus, ele tem poder para salvar o homem. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu fui fazer a missão no Kwanza Sul, eu conheci um pastor. Sim, que ano? Estamos a falar de que ano? Se a memória não me falha, em 2017, eu já estava naquele vai e vem. Okay. E em 2017 eu fui primeiro para a Gabela. E na Gabela, quem me enviou para a Gabela foi o irmão Mário até, o Mário Santiago. Okay. Ele disse, olha, acredito que com a graça de Deus e o dom que tens, acredito que você vai ajudar os irmãos. Nesse momento você precisava ir. E pronto, eu fui. Eu me lembro que eu viajei com alguém, só não me lembro quem. E foi-me recebido em alguns irmãos que até pertenciam ainda a uma denominação, mas eles tinham uma célula, que eles chamavam. E pronto, quando cheguei para lá, eles pediram até para ministrar entre eles. Eu disse que não, ainda queria ouvir, queria ver como é que eles se reuniam. E pronto, eu me lembro que a primeira vez que eu preguei lá foi uma mensagem com o tema Os Filhos de Deus e os Filhos do Diabo. E eles, pronto, aí naquele dia foi um
um manifestar do Espírito de Deus neles. Eles viram que podiam mudar a sua conduta de forma radical. E prontos. Mas eu estava a falar que eu conheci até um pastor nessas missões mesmo do Kwanzaa Sul. Era um pastor que estava há 20 anos numa denominação. Numa denominação. E pronto, ele me ouvia. E quando eu terminei de pregar para ele o Evangelho, eu assustei a reação dele. Por quê? Qual foi a reação do pastor? Ele disse, olha, eu sou pastor há 20 anos, mas eu nunca ouvi e nem nunca falei conforme você fala de Jesus. E eu gostaria, eu e a minha casa, conhecer o Senhor Jesus Cristo. E nós estávamos reunidos no quintal dele, isso era na Conda, no Kwanzaa Sul tem um município que chama na Conda, assim. E infelizmente até o pastor já é falecido, era o Benjamin Prata, ele também era procurador de profissão, né, assim que se diz. E ele estava sentado com a esposa, as filhas dele, que pertenciam à mesma denominação, e ele ouvia nós a transmitir para ele. Eu estava com o irmão Paulo Teixeira e outros irmãos também, Feijó, resistência, por causa da doutrina, sim, da doutrina que ele já tinha, mas ele parou e a primeira palavra foi essa: eu e a minha família precisamos conhecer Jesus, porque eu nunca ouvia falar de Jesus conforme você está transmitindo para nós. Então, eu acho que, e foi também algo assim parecido lá no Sumbi, porque eu conheci uma senhora, Ana Baião, que é uma empresária de lá, por exemplo, que ela estava aí para a China. E aconteceu tipo que ela deu uma crise, né? Uma crise, pronto. Depois, um irmão pediu-me que é para irmos visitá-la. Eu nem conhecia. E quando cheguei, eu fiquei meio tímido. Ouvi ela dar testemunho, como é que foi no avião e tal, que quase ela perdia a vida. E eu senti que ela tem temor da morte, que ela tem medo da morte. E pronto. Foi uma brecha para falares do Evangelho? Sim, foi justamente o medo dela, da morte, que me fez falar com ela. E eu lhe disse, olha, que se, por exemplo, você ouve a falar do Senhor Jesus Cristo, você é crente e você tem medo da morte, então você precisaria ver a tua fé, porque a verdadeira mensagem não fala só sobre essa vida, fala sobre a vida vindoura. E aí eu disse até para ela, porque, por exemplo, há muita gente que olha para mim e à primeira vista na rua, quando querem evangelizar, me dizem, olha, Jesus pode te curar. E aí, de forma irônica, sorrio e digo, não, já me curou. Mas eles estão a ver que não me curou, percebes? Então, às vezes as pessoas, o evangelho que eles recebem é esse evangelho, e nós precisamos perceber que nós somos os mais miseráveis se nós só crermos nessa vida. Então, qual é essa diferença do evangelho verdadeiro e evangelho falso? Como é que tu definirias isso? Olha, infelizmente, aqueles que deviam fazer muito pelo verdadeiro fazem pouco. E os que fazem muito, se dedicam para os evangelhos falsos. Eles se dedicam de forma muito ativa, eles se doam, tá a ver? E pronto, você vê que quando você chega para alguém e querer pregar para ele um evangelho puro, um evangelho genuíno, um evangelho que o apóstolo Paulo, por exemplo, fala testemunho da verdade, a palavra da verdade, que tem um poder para transformar o ser humano. E há aquela resistência, porque ele vê... pregoado no outro evangelho. E não só, depois ele vê todo escândalo que acontece, tá vendo? Não, vocês são... Ele vai já generalizando, né? Vocês são brincalhões e tal. E é aquilo que Jesus falou, né? Pessoas estão na porta, não entram e também não permitem os outros entrarem. Então, infelizmente, acontece isso. Há muita diferença. O evangelho verdadeiro é um evangelho simples, é um evangelho que não se precisa inventar nada, é um evangelho que o poder do Espírito acompanha para a transformação daquele que ouve. Ainda falando sobre o evangelho, eu gostaria de ler uma frase e gostaria que ouvisse atentamente, se calhar vai se identificar na frase. A frase é a seguinte: vocês querem uma vida de reis, uma vida de princesas,
mas o evangelho não é assim. Lembra-se dessa frase? Acredito eu que é de uma mensagem que eu havia pregado aqui no Danjaré, né, com o tema qual é a vossa motivação. Ok. Acredito que seja esse. O que é que lhe levou a proferir essa frase? Vocês querem uma vida de reis, uma vida de princesas, mas o evangelho não é assim. Olha, infelizmente, sim, acho que estás a me provocar, né? Porque para hoje, por exemplo, Jesus disse que os cuidados da vida seriam considerados como espinhos. E esses espinhos eles teriam objetivos de sufocarem, de não permitirem com que a semente brote e dê o fruto que o Senhor espera. Exato. E hoje, por exemplo, nós corremos de igual modo como o mundo corre. E nós até podemos professar que nós cremos, mas o nosso modo de viver, a nossa preocupação diária da vida, percebe-se logo que somos semelhantes em alguma coisa com o mundo. Por exemplo, hoje há muitas ofertas, né? Há muitas ofertas, há muitos meios de ganhar dinheiro. E as pessoas atiram-se em tudo, sem sequer perguntarem ao Senhor. E outra coisa é que estamos mais zelosos, mais dedicados em conseguir ganhar alguma coisa para, às vezes, né, até em nome de suprir as necessidades de casa, necessidade da mana, essas coisas todas, dos bebês, as nossas próprias. Mas nós esquecemos que apóstolo Pedro, se não me engano, ele disse: nós devíamos lançar toda a ansiedade a Deus, porque Ele cuida de nós, porque Ele tem cuidado de nós. E eu sinto esse cuidado. O que significa lançar as ansiedades a Deus? É não nos preocuparmos com as coisas desta vida? Quando eu digo isso, eu não estou a querer dizer que não podemos trabalhar. Estaria a ser hipócrita. Exato. Porque eu trabalho, eu faço trabalho, eu trabalho. Mas seria... Já agora trabalha como quem? Olha, eu faço muitas coisas. E eu faço muitas coisas, Okay, sinceramente. Isso é muito bom. Eu sou pasteleiro, sei cozinhar, sei fazer alguns pastéis, como chamuça, rissóis, faço também a bola de Berlim. Mas isso é muito incrível para alguém que não enxerga. Não, mas sinceramente eu faço, porque até quando casei, nos primeiros meses foi muito difícil. E por graça de Deus, o dinheiro da minha esposa já havia acabado, né? Porque tem aquela, quando você mete dinheiro na carta, dá um pouquinho na mana. E pronto, já havia terminado. E depois alguém ofereceu-me um valor. E eu vivia no Sume. E a única maneira de sustentar a mana, e a mim mesmo, na altura ainda não tínhamos filhos, era com a minha habilidade, por graça de Deus, ia de fazer a bola de Berlim, ensinei a mana a fazer. Você que ensinou a mana a fazer bola de Berlim? Sim, eu ensinei a minha esposa a fazer bola de Berlim. E ensinei a minha esposa a fazer também alguns pratos, né? Cozinhar também. E pronto, nós acordávamos muito cedo, mansávamos, ela fritava e vendíamos. Por graça de Deus, começamos a ter sustento. E pronto, mas agora, atualmente, eu trabalho também com... vai assustar muita gente. Com telefone. E tipo, eu vivo agora nos congolenses, né? E de alguma forma eu trabalho com telefone. Tipo, tem uma loja onde trocam visores de telefones. E alguém maneja o telefone por ti ou... Não, tipo alguém que por exemplo, está com o visor partido, ligar para mim, eu levo para a loja, trocam o visor e Mas nós, voltando agora à questão que nós estávamos a falar, dos que querem viver como príncipes e reis, eu havia te cortado num ponto que tu estavas a dizer. Não sei se lembra. Me lembro muito bem, mas é como nós podemos, acho que é de forma muito visível hoje, como é que as pessoas estão muito acomodadas, está a ver?
Sim, na altura que tu proferiste essas palavras, já sentias que as pessoas já sentia, assim. agora muito mais. Agora muito mais. Infelizmente, muito mais. Por exemplo, é muito mais fácil hoje marcarmos uma partida de futebol do que falarmos de evangelização. E se parece que o mesmo sentimento que tínhamos das pessoas que nós víamos perdidas, nós chorávamos. E havia, por exemplo, só para teres uma ideia, havia mensagens que nós ouvíamos, chegávamos em casa e não conseguíamos comer logo de primeira. Estávamos a refletir, hoje se parece que, eu não sei se é a ideia de que não, já crescemos e aquele sentimento se calhar é um sentimento de menino, que eu acho que não é, perdemos a sensibilidade e eu sinto isso, eu sinto muita gente acomodada, muita gente. E porque não só os outros, porque depois do casamento, eu depois também me senti de alguma forma acomodado, né? E prontos, eu sinto que precisamos nos levantar e fazer muito mais, né? Porque você consegue ver de forma visível como é que o mundo das trevas hoje está a trabalhar de forma muito mais agressiva, porque o Senhor Jesus Cristo disse que o príncipe deste mundo conhece a sua hora, percebes? E ele sabe, então ele, de forma agressiva, olha aí, e há um grupo até que, pronto, não, de forma muito, só de forma estranha, às vezes falarmos desse jeito, mas para mim é a realidade. Para mim é a verdade. E hoje nós vimos que o mundo está a trabalhar de forma muito agressiva. Muito agressiva. Por exemplo, houve um episódio que pronto, eu estava no local, apesar de que não vejo, mas via enchente, aquela toda a confusão e as pessoas informavam o que estava a se passar. Foi arrepiante para mim, tá, e eu consegui compreender que o mundo das trevas... Estás a falar de quê? De uma mãe, é com muita tristeza que eu volto a repetir essa história, e pegou um menino de 2 anos, através da discussão com o pai, meteu ele na fossa, percebes? E ela ainda simulou que o rapaz perdeu, que o menino perdeu e estava a bater lá. É uma vizinha lá do bairro, percebes? E você compreende, você não consegue compreender que isso é só uma coisa humana, percebes? E nós, não sei o que é que se passa, é como se fosse que nós estamos naquele lugar, naquele lugar encantado, né, que o filme do Peregrino diz, né? Olha, não descanse ali naquele lugar. É como se fosse que nós descansamos, estamos nesse espaço num lugar acho que é mesmo assim que se diz, né? Naquele lugar encantado, onde nós podemos nos encontrar a qualquer hora com os aduladores e depois sermos desviados do caminho. E nós estamos nessa. Eu já sentia isso, para ser sincero. Acredito que isso foi há 8, 7 anos, se não estou enganado. E eu já sentia isso, já sentia um relaxar das pessoas. Eu ouvia mais as pessoas a falar, a marcarem partidas de futebol, de que propriamente. E depois, o que mais entristece as pessoas é quando aparecem pessoas para ir pregar, para se doarem. E ainda aparece alguém que coloca alguma água naquela fervura, percebes? E que não é assim, e nós também precisamos ter tempo, mas nós temos mais tempo para nós do que propriamente para as coisas do Senhor, estás a ver? E é como se fosse que nós, e o apóstolo Paulo fala que nós temos que aproveitar bem o tempo, porque esse tempo é uma coisa que não se renova. O recurso é renovável. E que nós um dia vamos ir atrás desse tempo. Talvez já seria muito tarde. Por isso eu não me canso de tocar na mesma tela, tentando estimular, tentando exortar, tentando repreender. E muitas das vezes também já sofremos. Já sofremos, não é muito radical, não é muito. Já sofremos. Já sofremos, mas
Quando nós estamos convictos com algo, por exemplo, porque o Evangelho que Jesus falou, se nós quisermos ganhar na outra vida, nós teremos que perder nessa. E há uma coisa que fez com que o apóstolo Paulo fosse o que foi também, né? Sabemos que é a graça de Deus, mas há algo que me lembro no fim do seu ministério. Ele estava em Atenas, se não me engano, em Efésios, e ele reuniu alguns irmãos e dizia que poderia descer para Jerusalém. E os irmãos sabiam que naquele momento, naquele tempo, era muito perigoso para o apóstolo Paulo descer em Jerusalém. E alguns se meteram a chorar, tá vendo? E o texto diz que o apóstolo Paulo repreendeu, os irmãos estavam a chorar, e disse que ele não tinha a vida dele por preciosa. Tá vendo? Então, se nós tivermos a nossa vida por preciosa aqui, nós vamos perder na outra. É necessário que cada um de nós perceba que o inimigo gosta quando você perceba muito mais do que você devia perceber sobre a tua vida. O valor que você dê à tua vida nessa. Ele sabe, porque Jesus até deu um testemunho desse dizendo para Pedro, para trás de mim, né? Você só conhece as coisas dos homens, percebes? E vê que ele também diz isso a Deus quando, no livro de Jó, quando ele se apresenta diante de Deus, ele diz que não, olha, pele por pele, osso, né? Toca para ver se ele não vai fazer isso, porque o homem daria tudo em troca para proteger a sua vida. Ele disse isso, percebes? Ok. Falou agora, por exemplo, falamos um pouquinho sobre o Evangelho, deu aqui a sua visão bíblica e teológica do Evangelho e também acabaste falando um pouquinho sobre aquilo que é a missão que nós temos da parte de Deus, que é o evangelismo, que de certa forma acabamos nos perdendo no tempo. E eu gostaria que, assim, abordássemos um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, nós temos a missão de Jesus Cristo aos discípulos, que é ir ao mundo, pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Okay. E acabas de falar que muitos de nós, ou muitos dos crentes, praticamente acabaram relaxando e se perdendo, portanto, no tempo, não aproveitando o tempo para pregar o Evangelho. Como é que nós poderíamos reverter esse quadro? Acabou de falar, por exemplo, que enquanto nós tivermos a nossa vida como preciosas, praticamente não poderemos fazendo a vontade de Deus nesse quesito. Como é que nós podemos voltar nos bons tempos, que é pregando o Evangelho de Deus, quando temos essa oportunidade da parte de Deus? Olha, eu acredito que geograficamente ninguém consegue fugir de Deus ou se afastar de Deus, porque Deus está em todo lugar e preenche todo lugar. E as pessoas se afastam de Deus na sua consciência, nos seus pensamentos, percebes? E foi isso que aconteceu com Asaf. Asaf, quando começou a olhar para a prosperidade dos ímpios e a invejá-lo, a desejar, Asaf depois dá testemunho que ele quase que escorregou, quase que se perdeu, se afastou, se desviou, mas foi a mesma coisa, por exemplo, que fez com que ele compreendesse depois que estava errado. Ele disse que eu entrei no lugar santíssimo. Tipo, se nós quisermos voltar, é simplesmente buscar a Deus. Tá bem? E acredito que, se calhar a pergunta vai ser, não, mas nós cultuamos, nós nos reunimos, tá bom, nós cultuamos, nós nos reunimos. Cada um de nós, até as pessoas que estão aqui a nos ouvir, ou estão em casa a nos ouvir, eles sabem como é que está o seu devocional, como é que está a dedicação dele, como é que está o tempo dele de oração, o tempo dele com o Senhor. Ele sabe, ele pode, ele mesmo é o testemunho de si mesmo. E ele pode dar testemunho se é a mesma coisa, percebes? Então, nós todos estamos conscientes e sabemos como é que nós estamos, como é que cada um de nós está. Por exemplo, eu tinha uma conversa com um amigo que é crente, um dos meus, se assim posso considerar, melhores amigos no Senhor, que é o irmão Lucombo. E nós falávamos disso, falávamos do tempo em que nós íamos para naqueles lados da ilha,
quem desce a ilha Nangochipe, Ok, e nós íamos lá propositadamente porque lá ficavam algumas prostitutas. ok. Iam lá pregar. Sim, íamos lá com o carro dele, estacionávamos o carro lá. E eu me lembro que quando você está disponível para a obra do Senhor, coisas extraordinárias acontecem. Ele se tiver a ouvir, tiver a ver, ele pode confirmar. Nós pregamos para duas moças prostitutas. Uma delas resistiu, outra creu. E disse, não, me levam onde vocês estavam. Nós fomos nos reunir, nos irmãos que se reuniam na Chicala com ela. Quando terminou a reunião, nós temos que deixar ela no local onde ela encontramos. Mas ela estava a chorar. Ok. E aí ela dizia que já não queria aquela vida. Então nós paramos o carro e há uma coisa que as pessoas precisam perceber. O maior interessado e o maior pregador do Evangelho de Deus é o Espírito de Deus. Nós somos apenas aqueles que o Senhor fala que lança a semente e vai dormir. Como ela cresce, nós não sabemos, porque isso é obra de Deus, é divino. Então, como eu tenho entendimento disso, eu e o Lucão moramos recomendando a vida daquela irmã no Espírito de Deus. E crendo que o Espírito Santo Ia fazer a sua. ia fazer a obra dele. Mas havia também uma particularidade, nós não deixávamos de ir para lá, até chegar esse momento em que nós esfriamos nisso. E nós falávamos, não vai um mês que nós falávamos disso, e ele dizia, olha, devíamos voltar às mesmas obras. Tá vendo? Então, nós sentimos, nós conseguimos compreender, cada um de nós que conhece, ou que se conhece, por exemplo, consegue compreender que ele precisa de fazer alguma coisa a mais. Por exemplo, eu vou ser sincero tanto contigo, tanto com as pessoas que nos ouvem lá em casa. No momento em que eu casei, de lá para cá, por exemplo, não é a mesma coisa. Nós temos que ser sinceros, não é a mesma coisa. Hoje, por exemplo... E é exatamente esse argumento que muitos utilizam, de que naquele tempo, há 10, 8, 9 anos atrás, a boa parte dos crentes era solteiro e praticamente dedicavam-se muito mais nas coisas de Deus. Okay. E hoje, como casados, há muitas responsabilidades. Não, mas o apóstolo Paulo havia nos advertido sobre isso, certo? O apóstolo Paulo diz assim, quem não casar faria melhor, certo? Exato. Mas quem casa faz bem. Então, nós tínhamos como escolher o fazer o bem ou fazer o melhor, certo? Escolhemos o bom. Sim, eu escolhi fazer o bem. O bom, né? Pronto. E eu estou a sentir. Mas isso é uma liberdade que cada um tem. É certo, isso é uma verdade. Exato. Eu não estou a dizer, por exemplo, eu não posso tirar a liberdade dos outros irmãos, né? Exato. Porque até então seria uma pessoa que não podia também seguir os caminhos do Senhor. Então, mas acha que isso é... Não, queria dizer uma outra coisa. Okay. Por exemplo, era algo que já estava lá escrito. E nós, várias vezes, por exemplo, os ministros, às vezes, tinham até aqueles cuidados de lerem para nós as passagens, certo? E pronto, nós estávamos lá para escolher. Agora, nós temos que acarretar as consequências das nossas escolhas também. E não só, mas o apóstolo Paulo também apresentou que mesmo casado, nós podíamos ainda ter, e isso não seria desculpa para nós sermos dedicados ao Senhor. Não sei se está a perceber. Porque até então ele depois diz que o casado viva como se fosse, não é casado, né? Para bem servir o Senhor. Mas com isso não está a dizer que devia... tipo, como eu posso dizer, devia ou ser infiel com aquilo que são as responsabilidades no casamento. Hoje, por exemplo, já não saio como saía anteriormente, né? Que não tinha ninguém que podia dizer, não, papai, não deixaste o pão, tá vendo? Percebes? Hoje, para mim sair, eu já tenho que supervisionar em casa, o que é que tem, o que é que não tem, o que é que eu devia fazer. Hoje é diferente, então... Por isso também vem esse peso. Mas há um outro texto que Jesus falou para o Pedro. Tá vendo? Mas é algo que se calhar poderá cair mal às pessoas. Mas é o que Jesus falou. Pedro disse, Senhor, e nós que deixamos tudo para te servir.
O irmão sabe a resposta que Jesus deu. Jesus não disse ao Pedro, não, Pedro, fizeste mal de deixar a tua família. Você até pode me servir, mas podia servir também a tua família. Foi isso que Jesus disse. Não. Acredito que não, percebes? Então, a outra coisa que eu me pergunto até hoje, você vê uma irmã, as nossas irmãs, por exemplo, antes de casar, muito dedicadas, muito zelosas, e alguém já me perguntou isso, uma irmã, ironicamente, ela disse, mas irmão, Rodrigo, por que nossas irmãs, nós, por exemplo, somos muito dedicadas, zelosas, e quando casamos, parece que nós todos perdemos aquele zelo, desaparecemos, perdemos esse zelo, não sei se está percebendo, tá vendo? Acredito muito que também é responsabilidade dos próprios esposos, porque eles precisariam dizer às suas esposas que servindo eles estão a servir o Senhor, e servindo o Senhor também estão a servi-lo. Porque acredito que se eu não tiver enganado, eu, por exemplo, a minha esposa, nós conversamos. Não obstante eu dizer para ela, mas eu digo assim para ela, por exemplo, que o Senhor é mesmo em primeiro lugar. Tanto na tua vida como na minha vida. O Senhor é em primeiro lugar. Não sei se está me percebendo, né? E pronto, as mulheres têm aquele lado mais sensível, né? Mais sensível, você pode coisa e tal, e pronto. E é isso. Por exemplo, aconteceu algo muito recentemente comigo, com o meu filho. Ele caiu do primeiro andar onde vivemos. Ele acabou de almoçar e estava lá no parapeito. E veio o filho de uma vizinha, empurrou ele. E ele caiu lá embaixo mesmo. Ele aleijou aqui. Foi recentemente? Foi no dia da manifestação, aquela manifestação que causou muitos né, que destruíram muitas coisas. Ele partiu aqui, por graça de Deus, aqui assim, né? E aqui deslocou. Mas a vizinha, porque a nossa casa é tipo um corredor, no prédio, né? E a minha porta aqui tem outra porta aqui que é colada com a minha parede. A primeira coisa que a vizinha olhou para mim e disse, olha, irmão, ele me chama tio Rodrigues, mas é uma mais velha já, né? Ele disse assim, tio Rodrigo, orar é bom, tá vendo? E parece mentira, nós deixamos de confiar no Senhor. Deixamos de confiar de que modo? Eu fiquei com receio de falar na minha esposa, porque ela estava a trabalhar. Eu só lhe falei depois, mais tarde. Quando já tinha levado o menino no hospital, meteram um gesso e tal, liguei para ela e disse, olha, nós estamos aqui no hospital e aconteceu isso com o Rodrigo. Olha, ela mal terminou de ouvir, começou a dar gritos, né, chorando. Mas eu disse, não devia ir chorar, devia estar a louvar a Deus. Ele está vivo, Deus lhe livrou disso. Tá vendo? E eu acho que as pessoas precisam ter convicção, certeza do que eles creem e a Deus que eles buscam. Por exemplo, tem um jovem que também é deficiente visual, e eu às vezes digo assim para ele, podemos não ver aqui, tá vendo? Mas lá, percebes? Nossa esperança. Eu às vezes quando falo com as pessoas pensam que não, eu falo isso porque eu entendo isso no meu interior. Exato. Eu não preciso enxergar aqui. Eu nunca pedi. A princípio, quando comecei a crer no Senhor, eu pedia que eu queria voltar a ver. Mas depois de entender os caminhos de Deus, entender o que vem no vindouro, eu não preciso chorar. E o mais engraçado é que eu nunca pedi a Deus que o Senhor me desse pelo menos um sonho para ver como é que o meu filho é, como é que a minha esposa é. Eu nunca me interessei a isso, eu nunca criei essas expectativas na minha vida. Sabe por quê? Porque eu sei, eu conheço o que está por vir. E eu falo isso com certeza, independentemente das minhas fraquezas, das minhas debilidades, eu tenho essa convicção, mano. Há um texto de Coríntios que diz que Deus a falar para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque as minhas fraquezas... Deixa-me só ler o texto para não me perder aqui. O texto diz o seguinte: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Acha que isso é uma realidade em tua vida?
É uma verdade, é uma realidade. Acha que Deus tem operado mais em função da tua debilidade visual? Olha, desde o princípio, quando comecei a compreender sobre o propósito de Deus na minha vida, eu nunca fiquei preocupado em tratar da minha visão. Até que a minha esposa tenta falar de uma coisa dessa, percebes? Não, mas tenta ainda fazer novamente a coisa. Vou ser sincero, fico triste, fico chateado. Porque eu já falei para ela, eu já disse para ela, né, eu entendo o sentimento dela querer que eu volte a ver, mas eu gostaria que ela entendesse muito mais a mim, porque é para a glória de Deus, não para a minha glória. Tá bem? E várias vezes eu vi o Senhor me dizendo que, olha para ti e olha para as pessoas que estão a te ouvir. Vocês são completamente diferentes. As pessoas têm um status diferente do teu. Eles é que deviam estar a falar para ti, mas eles te ouvem. Não porque há alguma coisa em ti. A minha graça, o poder que há em mim. Tá? Então você consegue compreender, porque eu senti isso quando fui convidado numa denominação para pregar. Eu tinha uma jovem que estava, como é que se diz? Liturgia, né? Assim, né? Estava a moderar o culto e ela, o pastor que me convidou não estava. E eles disseram que o pregador era eu. E ela disse: Admirada? Ele vai falar o quê? Assim mesmo, tá vendo? Porque foi ela quem deu o testemunho. Quando eu terminei de ministrar, de pregar, ela disse: olha, Deus me envergonhou. Porque eu quando olhei, sinceramente falando, igreja, eu quando olhei para esse irmão, eu me perguntei se ele tinha o que para falar. Então as pessoas julgam e eu sinto que isso é para o poder e a glória de Deus. Eu quando fui para o Sumbi, Deus por graça constituiu lá uma igreja por meio do dom e a graça que deu a mim. Foi na casa do irmão, Vlad, que é gerente regional de um banco. E o status social dos irmãos que estavam lá era um status muito elevados, né? E estavam lá com as esposas dele. Alguns deles eram mais velhos de mim. E eu falava deles. Eles pertenciam a uma denominação, todos eles. E eu falava com eles sobre a pessoa de Jesus Cristo e da verdade da igreja, como é que a igreja devia ser. Sabe, a pergunta foi, no terceiro dia, qual foi a pergunta? O que é que nos impede de nos reunirmos aqui como uma igreja? Eu disse que nada. Que nos impediria que era só se não fôssemos discípulos de Jesus e se não tivéssemos o Espírito dele. E a partir daí começaram a conversar. Até hoje os irmãos se reúnem. O que nós conhecemos hoje como a igreja do Sumbi? Do Sumbi, sim. Okay. Lá já encontramos uma igreja na Naxala. Naxala é quem vai para o caminho para sair já para ir para Benguela. E tem aqui no Morro do Xingo, onde nós chamamos na Quimbambala. Hoje os irmãos até se reúnem na Terra Prometida. E aí, por graça de Deus, eu fui muito bem recebido dentro dos irmãos lá na parte sul. E hoje, por exemplo, a igreja que conheces do Sumbi, onde está o irmão Celso, o irmão André, e foi essa, né? Que o Senhor, por graça, nos ajudou a cuidar dos irmãos. E na igreja também da Gabela, eu estive com esses irmãos. Eu fiz quase 2 anos dentre esses irmãos. Sabe? Foi na altura em que foste, comissionaram-te lá no Kwanza Sul? Sim, quando irmão, Mário Santiago. Quando eu fui, eu pensei que ficaria lá uma semana. E que depois retornaria. Mais de 1 ano. E eu fiquei 1 ano e tal, lá na Gabela. E depois eu ouvia falar dos irmãos que se reuniam lá na Quissala e no Américo. Então, Quissala e Américo está dentro do município da Gabela? Ou já, no Sumbi, no Sumbi, okay. Sim. Quando eu dei isso dentro dos irmãos, era para visitar os irmãos lá na Quissala. E eu havia ministrado e tinha lá um jovem que era de uma denominação, que é o irmão Elton. E aí ele convidou-me ele disse que tinha alguns irmãos e que seria bom que eles me ouvissem. E foi assim que eles reuniram aqueles irmãos, e um dia aqui em Luanda eles ligaram, e eu fui. E engraçado é que eu fui no mesmo dia.
E eu fui no mesmo dia. Eu tinha essa liberdade, ainda não tinha a esposa. Então, eu praticamente é como se fosse que eu vivia na estrada. Ok. E eu fui nesse dia. E graças a Deus os irmãos até hoje se reúnem lá. Então, Também já ouvimos bom testemunho dos irmãos do Sumba. sim, sim. Agora eu gostaria de falar consigo sobre. Você sabe, quando nós adentramos a fé cristã, geralmente tem aqueles bons momentos. Sim, sim. Quais são alguns bons momentos que tens a quando da sua conversão e do seu ministério todo como crente? Olha, são vários momentos. Sinceramente, são vários momentos. Eu, quando conheci os irmãos das outras comunidades, para mim também foi um bom momento. Foi um bom momento, mas também houve manifestações extraordinárias do poder de Deus que para mim foram bons momentos, e foram vários. Quais são essas manifestações Foram extraordinárias que te referes? Como cura, como conversão. E aí foram algo, por exemplo, nós tínhamos aqueles momentos que nós realizávamos evangelizações assim em massa nas ruas, colocávamos cadeiras e tal, e pregávamos para as pessoas, e aí acontecia muitas coisas extraordinárias. E tinha também aqueles momentos que nós ficávamos com os irmãos, nós até denominamos aqueles momentos como acampar dentro, né? Porque nós não saíamos, ficávamos, e aí lá orávamos e jejuávamos. E olha, havia no princípio, eu acho que o mano também viveu isso, ou qualquer outra pessoa. No princípio, havia aquele momento que os irmãos não queriam se deixar, se largar, né? Acabava o culto, ficávamos e um dormia na casa do outro e eram momentos muito bons da vida, tá vendo? E era muito, mas muito bons para mim. Então foram esses momentos que me marcaram, e outros momentos, né? Foram momentos muito bons mesmo para mim. O irmão Rodrigues falou aqui de alguns bons momentos que já viveu na fé. E geralmente quando falamos das experiências que nós temos da parte de Deus, também falamos sobre as renúncias, né? Já teve por exemplo, de te abdicares de coisas que gostavas enquanto descrente, mas depois de abraçares a fé, tiveste que renunciar em função da crença que tu abraçaste? Se sim, quais foram essas grandes renúncias que tu tiveste de... Olha, eu me lembro que foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas eu não parava de ouvir o Senhor falando comigo as mesmas coisas. Eu me lembro que ainda estava nessa denominação e, como já disse, eu fui músico. E como músico eu havia participado em álbuns de músicos já famosos. Quem? Em Angola. Quais? Só por curiosidade. Olha, eu participei no álbum não gostaria de citar o nome, né, mas do The Blue King, né? Fui eu quem escrevi a primeira música para ele. Do The Blue King? Escrevi no álbum dele. Isso antes dos teus 17 anos? Não. Já Depois 18, 19, 20, nesses meados. E prontos. Mas o momento mais alto, né, da renúncia que fiz em Deus foi, eu já pertencia a essa denominação em 2009, depois 2010, fiquei lá até 2011 na denominação. E me lembro que uma vez eu fui a evangelizar. Quando voltamos da evangelização, encontrei a Rádio Escola e uma televisão, né? Foram fazer entrevista comigo. Foram fazer entrevista
porque meteram uma música a competir no top Kuduro, que eles tinham lá na rádio. E pronto, e a música estava a ser muito votada. Então, eles foram, eu fugi. E eu não queria sair da igreja, não Aí entrei. participou com o Deblo King. Não. Já outra. Já outra. Porque eu fiz música com muita gente famosa. Ok. E eu cantei com muita gente. Eu tenho música com a Fofandó, tenho música com a Noite e Dia, música com Na Grelha, com muita gente. Como é que participavas? Com a sua voz ou Com a minha voz. Ok. Yeah, com a minha voz. na altura qual era o seu nome? Rodrigão. Rodrigão mesmo. Yeah, Rodrigão. E prontos, então eu fiquei dentro do recinto onde se reuniam lá na denominação, mas os pastores me disseram, não, olha, essa é uma benção, é o que Deus está a te dar, pode ir. E pronto, eu já entendia que eu tinha que deixar aquilo. Mas eles me disseram que não, só tu acolheu o que eu plantei, é a graça de Deus, essas coisas, pronto. E por sinal até, eu tinha uma amiga que era de uma outra denominação que já tinha um entendimento mais avançado, mais amplo do que o meu. E eu lhe pedi a opinião, ela disse que eu não podia ir. Mas eu falei, se o meus pastores falaram que eu posso ir, como é que você vai me dizer que não? Tá? E eu resisti a ela. E eu fui dar essa entrevista. Fui dar entrevista e depois acontece que a música foi para a final, nas 10 melhores. E aí, pronto, dali tive uma entrevista na televisão, depois convidaram-me que eu tinha, depois de 2 dias antes da própria final, eu tinha que ficar num hotel aqui, chamam Quatro Pétalas, ou uma coisa assim, não sei. E pronto, eu estava lá, mas algo já não me batia. Já não me batia. E pronto, depois fomos para a final. Na final, eu Final ganhei. mesmo. Sim, eu ganhei 2 prêmios. Havia ganhado a melhor composição de cultura daquele ano, Estamos a falar de que ano? 2011. 2011. E ganhei também o terceiro mais votado. Na altura recebi um cheque de $3.000 na mão do Mamo Coelho. O senhor cantava samba. E pronto, mas dali, naquele mesmo dia, eu sentei com um amigo, disse que já não podia conseguir avançar. E pronto, né, aquilo caiu como uma bomba para eles, né, porque eu era o principal no grupo. E eu cantava e escrevia, tanto para mim e para o outro. E Na altura ainda pronto. conseguias enxergar. Não. Quando digo escrever, tipo, os meus pensamentos, mas você vai escrevendo, né? Ok. Pronto, E pronto, ele me disse que não, agora que nós já temos a maquete, porque já estávamos a gravar as músicas do disco, temos que coisa, pelo menos vamos vender o disco depois para... E depois ele trouxe também aquela toda não, tua mãe acabou de morrer, você agora vai se sustentar como e tal. Pronto, tentando me convencer para continuar. Mas algo me dizia que já não podia. Disse a ele que já não podia. Ele disse, tá bom. Pegou $300 na altura, me deu. Dos $3.000 que vocês arrecadaram, deu de $300. Porque ele disse que podia dar continuidade ao disco, ao projeto e tal. E também não discuti, porque eu só queria, eu já estava me sentindo sufocado. Então quis largar. Ele deu-me os $300, na altura em dólar mesmo, e deu-me um par de tênis novo e o coiso, eles deram um prêmio assim, tipo, aquilo que dão os cantores, né? Tipo, aqueles vidros. Exato. E pronto, aquela taça deu-me, mas eu até guardava comigo o prêmio, o certificado e aquela coisa. Mas depois o senhor falou comigo, né? Se eu estava a guardar para quê? Já não guardavas? Porque o senhor estava a guardar para quê? Aquilo era para quê? Para testemunhar o quê? Tá vendo? E eu tive que tirar aquilo e levar lá, entregar. E me desfiz
daquilo tudo, mas foi muito difícil. Foi a maior renúncia. E foi difícil porque eu já comia daquilo. Por exemplo, só para teres ideia, quando alguém quisesse que eu fizesse um intro da música dele, não cantar, ele teria que me pagar. Tá? Então eu já ganhava daquilo. E pronto, foi algo muito difícil, muito complicado para mim na altura. Fui também muito criticado para muita gente. E olha, até hoje, por incrível que pareça, até hoje, eu sinto isso uma luta, sinto isso que se calhar o outro lado faz para tentação. Porque até hoje, por exemplo, a música passando na televisão. Tuas músicas? Uma das músicas mesmo completa. Tem lá coisa no programa que diz tipo recordar o que é e metem a minha música. Vês isso como uma tentação? Porque as pessoas continuam. Olha, ele é cantor, tá a ver isso, para ser sincero, é muito chato para mim. Me cai muito, mas muito mal. Eu queria até ter uma oportunidade de ter uma entrevista na televisão e poder falar que eu não canto mais, eu já não. Tá vendo? Porque eu me sinto, eu posso ficar assim na paragem e logo vão me chamar, tá vendo? É fulano, não sei o que, pronto. E nosso músico, cara, tá vendo? Por falar em música, o Duro, lembro-me que há alguns anos, creio que há uns 5, 6 anos, tu postaste uma foto com na grelha no Facebook. E depois, não lembro bem a legenda, mas... Foi no dia em que ele morreu? Não, creio que será. Porque eu recebi a primeira vez que eu postei foi no dia que ele morreu. Eu recebi o comunicado e escrevi algo, publiquei e escrevi. Tipo, mostrando que, se não me falha a memória, que nós, os seres humanos, somos que nem vapor, percebes? Podemos ter tudo, mas se não tiver Deus, porque, para ser sincero... Já tiveste uma experiência com ele? Muita. Eu posso falar isso, que, por exemplo, eu pregava para ele. Sim, porque o que eu me lembro é que na altura que tu publicaste a foto com a grelha, tinha uma legenda que tem a ver com evangelização ou pregação. Sim. Parecia que... Eu me lembro que ele pertenceu à denominação que pertence, porque eu que levei, eu pertencia àquela denominação. E ele já não saiu dali, mas eu pregava para ele, eu falava com ele. E aquela foto nós tiramos até, porque ele me viu, ele estava lá no lugar, lá na rua dele, no Banhão, e logo que ele me viu, ele esconde a cerveja, né? E alguém me disse, pronto, ele depois levantou e disse, não, eu quero tirar uma foto contigo, ficamos a conversar. Só para teres ideia, quando ia para a casa dele, se eu batesse a porta e alguém dissesse que não está, ele estava lá, ele ficava irritado. E tanto é que o Paulo Teixeira, o nosso irmão que se reúne conosco, eu a passar com ele no Baião, passamos, ele viu, mas não cumprimentou, não parei. Ele também ficou chateado com o irmão. Não, você não me viu. Eu tenho que lhe dizer que eu estou aqui. Ele é meu irmão, pronto, essas conversas, tá vendo? E pronto, e quando ele morreu, para mim também foi um choque, né? Porque eu tinha aquele desejo, aquela intenção de continuar a tratar com ele. E não obstante, depois ele sair dali do Samzanga, for muito longe, nós ainda conversávamos algumas vezes que nos cruzávamos. Então, tinha contato sim com ele. Mas depois da conversão, eu deixei muita coisa. Deixei muitos amigos, renunciei a muitos amigos. Eu tenho muitos amigos que poderiam de alguma forma me ajudar, mas eu sinto que o povo que Deus me deu como irmãos no Senhor, eu me sinto mal, por exemplo, tipo, eu tenho aqui, por exemplo, o irmão Quaresma, um exemplo só para dar, e pronto, eu tenho uma necessidade de ligar para um amigo da música, eu me sentiria mal, tá vendo? E alguma coisa me faz se sentir mal. E porque quando eu estive, acredito que os irmãos ouviram que eu estive com uma debilidade forte, já tive também fraco na fé. Podemos falar sobre isso? Eu não sou um super-homem. Podemos falar sobre isso depois? Certo, sem nenhum problema. E aí, quando eu estive fraco na fé, quase que eu recuava. Porque depois as ofertas começaram a vir.
vinham. Quase que eu assinava um contrato com uma produtora. Mas a minha esposa me disse, chorou, dizendo que eu não podia fazer isso. Ela não aceita, não podia e tal. Então eu ouvi ela e não assinei o contrato. Mas eram momentos que eu estava fazendo muita dificuldade, muitas necessidades. Já na carne, com a fraca fé que tinha, pronto, eu estava a achar aquilo um suporte, percebes? Por isso é que é bom ter sempre, caminhar sempre com alguém, é muito, muito bom. E olha, e parece mentira, até os meus filhos eram usados como jumentas para falar comigo. O meu filho me pedia que queria ir para a igreja. E aí isso, só eu falar mesmo assim, papai não vai à igreja. Só isso era como uma pregação muito forte. Então, mas foi também algo que Deus permitiu que acontecesse. Para que eu conhecesse alguma coisa, para que eu mudasse algum. Era como se fosse que não. Eu precisava de saber que o poder é de Deus, percebes? Que qualquer um de nós que não se apegar a Deus está vulnerável a cair, está vulnerável a sofrer essas fraquezas, né? Então pronto, mas eu aprendi muita coisa, também aprendi o amor dos irmãos, os irmãos, principalmente os irmãos da parte do sul, oravam, choravam, ligavam para mim, tá vendo? E foi de fato um momento muito triste para eles. E olha, eu dou testemunho aqui de alguém. Eu gostaria de ser como ele. Falar de quem? Ela até não gosta que seja mencionado seu nome. Seja mencionado, mas é alguém que aparentemente olhas para ele, aparenta não ter nenhum cargo dentre nós, percebes? Ter nenhuma posição dentre nós, mas olha, foi ele que Deus usou para que eu voltasse a ganhar essa energia, essa força, e a ser estimulado novamente a fé. Ele me encontrava em momentos difíceis, e enquanto eu ficava com vergonha, eu dizia, não é necessário, percebes? Não é necessário, vamos orar assim. E olha, para ser sincero contigo, havia um momento que eu parecia ser muito chato, percebes? Ele queria orar comigo em todo momento, em qualquer lugar onde estava. Chato para si. E para mim, algumas vezes era assim, meio chato. E para ser sincero, mano, eu nunca vi. Era como se fosse aquilo que Jesus falou do centurião, tá vendo? Uma fé como a fé daquele irmão. Só mesmo ele a orar comigo, eu via a oração dele, eu parava, só ouvia mesmo a oração dele e eu sentia que Deus iria me trazer, tá vendo? E acontecia muitas coisas. Eu, por exemplo, não conhecia alguém que me viu no meio dos amigos, assim, dos descrentes, a conversar normalmente naquele convívio. Mas ele parou, ele nem me conhecia, meu irmão. Não me conhecia, eu nunca mais vi aquele menino. Aparentava ser um menino de 17 anos, 16 a 17 anos. Ele disse que só queria falar comigo, só comigo. E me questionou, você não é crente? E para ser sincero contigo, eu disse, não. Percebes? E ele dizia, não, você é crente. Deus está a me falar para falar contigo. Então foi, por assim dizer, no momento que tu já estavas a naufragar. Na fé, sim. E ele falou comigo. E tu ficaste nesse naufrágio mais ou menos quanto tempo? Olha, tem aquele período que você pensa que ainda estás bem. Você vai pregar, você vai ajudar os outros, percebes? Mas se for para contar com esse período, é muito tempo. É muito, muito tempo. E também não gosto mais de falar disso, porque foi momentos muito tristes também
Era muito embate, muito embate. Quer dizer, você tentava. E porque hoje, por exemplo, que dificulta alguns irmãos voltarem à fé, não é o pecado deles. Às vezes eles sentem que foram perdoados no Senhor, eles têm essa fé, essa convicção, não. O Senhor me perdoa, percebes? Só que, de modo, em semelhança do filho mais velho, eu me falo daquele episódio do filho pródigo, Exato. e aí nós encontramos certas pessoas que, eu, por exemplo, me questionaram, me perguntaram coisas que eu nunca podia se perguntar em alguém que está vindo de fraqueza. Percebes? Como, vieste mais. Assim, olha, fora de qualquer brincadeira que eu faço, percebes? E aquilo Corrói o coração de alguém que... quer dizer, me cortou por dentro, percebes? E aí algo me dizia, pá, então... Mas o Espírito de Deus, mano, o Espírito de Deus eu posso dizer assim, dizer palpável, vamos falar físico, né? Não, estou a dizer, mas eu não sei como é que eu posso te explicar. É como ele dizia assim, olha, você que precisa. Você precisa. E eu dizia, sabe o que muitas das vezes o diabo tenta enganar alguns de nós? Você não precisa ir dentre os irmãos para ficar bem. Isso é uma mentira de Satanás. Nós precisamos. Esse ajuntamento que se parece não ter algum poder, tem muito poder. Percebes? Os nossos cultos que se parecem não terem poder, tem muito poder, meu irmão. E quando Paulo fala em Romanos que é de ouvir, né, que a nossa fé cresce, é verdade, mano. Nós precisamos. Eu comecei a frequentar as reuniões, eu ouvia, até o momento que eu chamei o bispo da igreja onde me reúno atualmente, que é o bispo Zá, o Braulio, e assentei com ele e confessei todas as minhas fraquezas. Você acredita que desde aquele momento que eu confessei todas as minhas fraquezas sem omitir, eu recebi forças para caminhar no Senhor? Então, as nossas reuniões podem não aparentar visivelmente que há algum poder, mas tem poder para estimular, para edificar e para tornar um crente forte na fé, tá vendo? Então eu senti isso. Eu senti enquanto era rejeitado por muitos, também fui recebido por muitos, tá vendo? E por graça de Deus, nós ainda temos irmãos com verdadeiros amor, com amor verdadeiro, com carinho verdadeiro. E foi isso que, graças a Deus, recebi da parte de muitos irmãos. E hoje eu estou aqui. Fiz muito tempo sem ministrar, fiz muito tempo sem ensinar. E eu propunha no meu coração. Já havia momento que eu, quando voltei, estava apressado a fazer. Mas o Senhor me falava sempre que seria no tempo dele. E isso poderia, que isso poderia acontecer. Sabe como é que aconteceu? Os irmãos que conheciam todas as minhas faltas, né, debilidades, fraqueza, foram eles que pediram, que tinham saudade de ouvir o Senhor por meio de mim, percebes? E eu fiquei com receio quando fui alistado, né, para ministrar. E era como se fosse que até aquele frio, tá a ver? Mas graças a Deus mesmo, foi algo poderoso, algo extraordinário, a mesma mensagem. E nos dias de hoje continuas ministrando? Já não assim frequentemente como outrora, mas graças a Deus sou convidado, voltei a ser convidado, principalmente das denominações novamente. Prego na minha igreja quando posso. E aí, graças a Deus, voltei às atividades normais que eu fazia anteriormente. E aí eu me lembro que bem recentemente eu fui pregar numa denominação e foi a mesma mensagem, porque as minhas mensagens eu gosto da tema, né? E aí era uma mensagem que eu falava, Senhor, que eu volte a ver de novo. Me baseei na história de Batmel, né? Mas não era no sentido físico ou literal, ver no sentido físico, né?
mas no sentido espiritual. E o tema era, Senhor, que eu volte a fé de novo. O que aconteceu? Quando terminei de ministrar, meu irmão, primeiro que antes de eu ministrar, eu orei ao Senhor dizendo, Senhor, que o Senhor me mostre que o Senhor ainda conta comigo. Tá vendo? Que o Senhor ainda quer que eu faça isso. E olha, foi algo muito extraordinário. Porque depois o pastor dessa denominação, o pastor Máximo, estou a falar daqueles que eles chamam... Pastor presidente. Ele pegou o microfone. A princípio, quando terminei de pregar, os irmãos se metiam a chorar. O grupo de música, né, chamam tipo a banda, né? Exato, banda musical. Mas era como algo que eles não conseguiam parar de chorar daquilo que eles ouviram. E depois o pastor disse que nunca mais ouvi o Senhor falar dessa maneira conforme falou comigo. E confessou pecado, assim, publicamente para a igreja dele. E foi algo que eu vi como sinal da parte de Deus, que o Senhor nunca nos abandonou, não nos abandona. E a nós é quem tentamos fugir dele. Tá vendo? E o amor de Deus, eu vejo o amor de Deus na minha vida é palpável. Desde o momento em que eu me converti, desde o casamento que me deu, meu irmão. Eu passei momentos difíceis para casar. Eu fui rejeitado na família da minha esposa, percebes? Fui muito rejeitado. E você sabe o que quer dizer você, por ser deficiente, ser rejeitado? Percebes? E não é porque as pessoas estão a falar por detrás de ti só. Mas estão a falar à tua frente. E há um irmão da minha esposa que havia me ameaçado sobre muito, mas muito, muito complicado. E que eu digo, até hoje, independentemente das dificuldades que tenho no meu casamento, e que nós passamos, por exemplo, mas o meu casamento foi por via de Deus. Porque foi algo que meu irmão, você sabe o que quer dizer? A mesma pessoa que disse ao pai da minha esposa, que é a irmã mais velha, que disse assim, se o pai aceitar esse moço na nossa família, esquece que eu sou tua filha. E ela é a pessoa que mais tinha peso dentre as filhas, porque ela ficou como mãe, percebes? Mas foi a mesma que me recebeu. Foi ela que levou o meu testemunho para as outras pessoas para que eu fosse aceito. Então, se eu contar isso, vai ser muito complicado, porque mesmo depois de 2 dias do casamento, o meu sogro, por exemplo, depois de receber a contribuição, né, para fazer a compra do casamento, ele disse que não daria a contribuição porque ele não queria esse casamento, percebes? E aí a minha esposa ficou muito chateada, dizendo, não, pai, se fazer isso, pai, não sei o que, pronto. Eu disse, não, só precisaríamos orar. E oramos. No dia seguinte, quando eram 5 horas, ela ligou para mim e disse, olha, o pai liberou o dinheiro e disse que vai para a conservatória. É o que eu digo para alguns irmãos, por exemplo, não é só sobre dinheiro para a festa. Casamento é muito mais do que Porque às vezes nós entendemos que não, vamos lutar, vamos se esforçar. Às vezes quando nós estamos numa relação, num relacionamento, nós só queremos se esforçar para conseguir bancar o casamento. E nós não entendemos que é muito mais do que isso. É uma luta tremenda, mano. É uma luta terrível. E nós necessitamos orar. Nós não podemos perder o entendimento ou o discernimento que existem lutas espirituais noutra esfera que os nossos olhos físicos não vejam. Vai ser necessariamente sermos espirituais para compreendermos essas lutas. E então eu passei por esses momentos muito difíceis da vida. E aí, graças a Deus, todo esse momento, sabe, se apagou com que momento? A primeira vez que a minha bebê me chamou papá. Percebes? Foi algo... Eu não vou esquecer. Não vou esquecer. Ok, pessoal, vou lhe cortar um pouquinho. Já estamos na reta final do nosso programa. Certamente que 2 horas é insuficiente para falar do testemunho daqui do nosso irmão Rodrigues, mas para não nos delongarmos, para não termos um vídeo totalmente extenso, então vamos tentar remir um pouquinho o nosso tempo, vamos já dar por terminado a nossa conversa de hoje. E para dizer que foi um enorme prazer ter-te aqui no nosso espaço do Teu na Conversa.
Antes mesmo de eu dar-te aqui a palavra para mandar os abraços aí em casa, eu gostaria de fechar com a questão, por exemplo, de já que tu tiveste várias batalhas espirituais, e como qualquer crente também, né? Ok. Mas para alguém que já está na fé há algum tempo, que mensagem é que deixaria para os cristãos que desejam permanecer na fé em um mundo tão hostil como é o nosso, em um mundo que continuamente se afasta de Deus? Assim, em poucas palavras, qual é o conselho que darias para esses crentes? Olha, há uma coisa que às vezes impede-nos hoje de chegarmos às pessoas que nos estão a liderar e sentar, confessar nossas fraquezas, as tentações. É que muitos de nós, por causa do conhecimento que temos, alguns se Escusam? mas devíamos saber que os conhecimentos não nos tornam super-homens. Nós somos homens, temos sentimentos, nós sentimos dores, sentimos tristezas, nós temos carne, nós somos tentados. E nós temos, eu particularmente, por exemplo, eu entendo o meu pastor como um braço. Percebes? Eu não preciso, eu, por exemplo, sou o ancião da igreja onde me reúno. Hoje eu já estou com 40 anos. E lá eu sou mais velho de todos. E hoje eu consigo sentar com o meu pastor que é menor de mim, Verdade, sim. sem qualquer orgulho, e confessar para eles as minhas lutas, as minhas fraquezas. E dele, por graça de Deus, recebo ajuda. Então vou pedir para os irmãos, quando tiver a sofrer essas tentações, essas fraquezas, não se esconde, porque o que o inimigo quer é que você fique com receio, com vergonha, e para depois ele conseguir o propósito dele, que é destruir a tua fé. Então, você tem irmãos, olha, hoje eu falo com toda a convicção, se não fossem os irmãos também na minha vida, eu não sei se até agora estaria aqui. Tá vendo? Porque foi eles que Deus usou para me ajudarem, uns a orarem, outros a ligarem, e a estimularem. Então, eu acho que essa comunhão que está-se a perder pouco a pouco, é uma comunhão que se os irmãos compreenderam o poder que há nessa comunhão, acredito que eles nunca poderiam aceitar largar essa comunhão, percebes? Há pessoas que, por exemplo, por uma ferida, por uma amargura, se afasta da comunhão, dessa comunhão, né? E pronto, ele entende que não, estando distante, eu estou melhor, estou bem. Não, é engano. Ele está a ser enganado, porque estando distante dessa comunhão, ele está cada vez mais vulnerável. Porque essa comunhão da igreja, você recebe uma cobertura, você recebe uma proteção da igreja. Percebes? É algo que eu estou a falar, que se você não for espiritual, não for alguém que tem um entendimento, você não vai compreender o que eu estou a dizer. Mas você recebe uma proteção, recebe como é que eu vou dizer, uma proteção mesmo dos irmãos, percebes? E é por isso que nós não podemos abandonar as nossas congregações por rixas, por desentendimento, porque até então eu entendo que aquele que por desentendimento se afasta continua a ser fraco, continua a ser menino, porque ele sabe que a amargura priva muita coisa, faz com que você seja privado de muita coisa, até de muita graça por Deus, percebes? Então eu acredito que nós, se alguém que me ouve, que está com algum ressentimento, alguma amargura, não só aqui dentre nós, em Luanda, ou em algum outro lugar, eu estou a dizer assim, só precisamos abandonar as amarguras, os ressentimentos e voltarmos a essa comunhão. Há um poder enorme, há um poder que você precisa compreender, porque é algo que traz para ti uma proteção, um fortalecimento, um estímulo.
E hoje eu entendo que eu não devo abandonar essa comunhão. Por mais triste que eu esteja com alguém, há caminho nas escrituras para mim se reconciliar. Percebes? E a única coisa que vai fazer até agora eu não me reconciliar com alguém é orgulho. É orgulho. Não há nada nas escrituras que me diz que eu não posso me reconciliar com meus irmãos, independentemente da ferida que me causarem. Percebes? E para terminar, por exemplo, eu tenho um exemplo do meu irmão biológico. Ele havia me ferido bastante, mas eu fiquei mesmo triste e irritado, que eu disse, não vou falar mais com ele. Mas no mesmo dia, leram para mim um livro de Mateus que diz assim, se não perdoares os homens, o vosso Pai que está no céu também não perdoará. Percebes? E se você é um discípulo do Senhor, essa palavra deve fazer alguma coisa na tua vida. Isso me recuou. Então, eu acredito que o meu conselho vai para esses, né, para esses irmãos que estão ressentidos, com amarguras, e para aqueles que estão fracos, procurem o irmão. Que a Bíblia fala que confessai as vossas culpas uns aos outros, e a oração da fé fará com que vocês ganhem forças, sejam curados, não só no sentido literal da palavra, mas no espiritual também. E os vossos pecados serão perdoados, está escrito aí. Então, não tenha vergonha, não tenha receio, porque quem quer que você esteja desse jeito é só o inimigo da fé. Então, esse é o meu conselho para todos. E, obrigado, muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. E, sinceramente, se fosse para falar tudo, ficaríamos aqui e um dia não seria suficiente. Eu passei por momentos muito complicados da vida. E hoje, por exemplo, eu continuo recebendo o favor de Deus. A minha vida, a minha família vive de um favor de Deus. Esse trabalho que eu faço é o mínimo que Deus pode dar para mim. É o mínimo que Deus pode dar para mim. Então, só precisamos é confiar no Senhor e saber que depois dessa vida tem a outra. Tem a outra vida e que nós precisamos não ter a nossa vida por preciosa para vencermos na outra vida. Esse é o conselho que eu deixo para todos nós. Ok, então vamos ficar com essas palavras de conselho do irmão Rodrigues, que acabou frisando aqui aspectos muito importantes para quem está a passar por alguma debilidade espiritual. Falou aqui da importância da comunhão entre os irmãos, da importância da congregação, do amor que devemos ter uns pelos outros, do suporte que devemos dar uns para com os outros. Então, são exatamente com essas palavras que nós vamos terminar o nosso programa de hoje. E antes de nós terminarmos, gostaria que o irmão Rodrigues mandasse as saudações para o pessoal que está aí a nos ver do outro lado. Olha, mando saudações a todos que nos assistem. Mando saudações também para os irmãos que se congregam comigo no São Paulo, na Havana, né, que estamos habituados a dizer. Os outros irmãos, principalmente os irmãos da parte do sul, são esses. Do Sumbe, da Gabela, para a irmã Amélia, para a minha esposa, a irmã Beatriz, para o meu bispo Braulio Zau, e para todos aqueles que nos assistem, né, que Deus nos ajude, continuemos a andar debaixo do poder do Espírito Santo, debaixo da influência do Espírito Santo, e que tudo que fizermos seja sempre sob a influência do Espírito de Deus. É isso que eu deixo para todos. E, sinceramente, muito agradecido. Muito agradecido mesmo. Espero que, para aqueles que não conhecem a Deus e se porventura ouvirem o testemunho, não se lembrem de mim, porque nós falamos alguma coisa do meu testemunho, mas não seria nada se não fosse pela pessoa de Jesus Cristo. E é Ele que deve ser lembrado, é Ele que deve ser glorificado, é Ele que deve ser exaltado. E por isso me sinto, mais uma vez, muito grato a Deus
que Ele continue fazendo, continue cumprindo o seu propósito em nossas vidas. Deus abençoe a todos. Obrigado. Nesta senda de agradecimentos, gostaria também de agradecer a todos os nossos fiéis seguidores. Estamos agora com 630 seguidores. É isso, Jorge? 633 seguidores, obrigado pela correção. E a nossa meta é chegarmos a ter 1000 seguidores, pelo menos, no final de dezembro. Então, venha fazer parte dessa grande equipa, venha fazer parte do Teu na Conversa, subscrevendo-se, ajude-nos, conforme vocês podem observar por intermédio dos áudios, estamos aqui num espaço que não é muito bem apropriado. Isso quer dizer que nós precisamos também de alguns recursos materiais para nós melhorarmos a nossa produção. Então, se puder, contribua, dê-nos aquela força que nós precisamos, pois o nosso objetivo é produzir conteúdos que possam verdadeiramente edificar aqueles que são crentes, mas também levar os não crentes a refletirem nessa fé que é o cristianismo. Queria também mandar uma saudação especial a toda a equipa do Teu na Conversa, o Quaresma, o Alberto e o Jorge, que não gosta de ser mencionado. E também aqueles que têm participado direta ou indiretamente. Estão aqui a me dar o sinal. Não? O Alberto Iaica, okay, que também nos tem ajudado enormemente na produção e na parte técnica, principalmente. Queria também mandar um abraço a todos os irmãos que têm nos dado aquela força. Então, para o dia de hoje, paramos por aqui. Este foi o testemunho do Rodrigues, mais conhecido por Rodrigão. E fiquem até o próximo. Ou seja, paramos por aqui e esperamos você no próximo episódio. Até lá, fique com Deus.